Eu tenho aquele slide de tóxico, mas acho que não vem o caso, porque é muito extenso, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente já pode ir grifando, que é legal, né? Ó, então, da tóxico, a gente vai falar um pouquinho mais do gato, sendo ele o nosso paciente, tá? Então, ele agora é o nosso paciente, porque a gente fala de veterinária. Então, isso já era o ano passado em Parasita, a gente já estudava o gato como hospedeiro definitivo, e nós entramos como um hospedeiro intermediário, porém a gente desenvolveu sintomas e doença, né? Mas o ciclo sexuado é no gato, então por isso que a gente lembra do hospedeiro definitivo. Então o ciclo sexuado é nele, e aí a gente sabe que a formação, né, do cisto é nele, e tem a ver com a contaminação dele. Então, ele tem que estar contaminado, e aí ele vai poder disseminar isso, né, conforme as excretas dele. Então, ele vai fazer as excretas e vai deixar lá na caixa de areia. Se for um gato domesticado, né? Deixa eu fechar aqui. Um gato domesticado, ele vai ter o lugar para defecar, né? Então, ele fala, ó, o risco para o homem é inexistente, praticamente, de pegar. Mesmo ele sofrendo, lambendo o dono e tal, arranhões, olha lá, ele não vai se contaminar dessa forma. O único jeito do homem pegar é se ele ingerir as fezes, né? Só que essas fezes têm que estar, no mínimo, 4 dias lá, parada na caixinha de areia, tá? Então, a gente tem que lembrar que as fezes, olha lá, o Toxoplasma Gold, ele é imaturo quando ele é eliminado, e ele sofre a maturação, aqui não fala o tempo, mas deve aparecer mais para baixo. Ele sofre a maturação quando ele fica 4 dias parado no ambiente, no caso, na caixinha de areia, tá bom? Aí o homem tem que manipular isso e ingerir, que é o bem difícil. Porém, se é uma criança, tal, a gente tem que tomar cuidado com todas essas questões. Aí ele fala, para saber se o gato está, teria que fazer um exame para avaliar, né, a toxoplasmose. Então, existe um diagnóstico para o gato, tanto do sangue como nas fezes, tá bom? Então, a gente precisa saber se o gato tem, se é um gato de rua, provavelmente às vezes tem, né? E, olha lá, gatil, os lugares que cuida de gato, né? Precisa estar sempre parado com o veterinário, tal, tal, tal. E, vamos descer um pouquinho, a toxo, olha lá, ela é um diagnóstico sorológico, tanto para o gatinho como para nós, e precisam, ó, pesquisar os anticorpos, né? Para ver se existe uma infecção aguda. Mas também existem outros métodos de avaliar o gatinho na veterinária, ó. Também dá para ver outros líquidos, a presença do parasita, a radiografia de tórax, pelas condições que o gatinho apresenta, né? E se o humano pegar, vamos lá, ela pode voltar a se manifestar, porque vai da imunidade do bichinho, certo? Então, vamos grifar aqui até aqui. Peraí, deixa eu descer aqui. Opa. Se o homem desenvolver, tal, né, vai ter que prescrever antibiótico, tal, para matar os vermes. A defesa imunológica da pessoa pode deixar esse parasita inerte no corpo, então ele pode não sofrer nada.
E aí, uma pessoa sadia é como se fosse uma gripe. Então, isso aqui é bem legal falar. Passa despercebido, tá? Prevenção do gato. Então, o gato tem que ser domesticado, ele precisa passar por isso. Alimentar só de ração, porque se ele, ó, lembram que, se vocês quiserem colocar aqui isso. Peraí, que acho que alguém chegou aí. Tocar a campainha. Tony. Ei, Tony. Ó. Lembram do ciclo? O ciclo falava assim, ó. O ciclo falava assim. Quando o animal come carne crua, vocês lembram disso? Dos bradizoítos? Então, aqui, eu vou até colocar. Bradizoítos na carne de alguns animais. Então, eles vão comer cru e como caça. Eles vão caçar. Então, o animal de rua, ele caça e ele vai sair na rua e vai comer a carne crua, né? Vou pôr aqui pra gente, ele não vai deixar eu ir muito além aqui, que é o bradizoito, tá bom? Só para lembrar. Então, por isso que o animal não pode ser alimentado com outro tipo de alimento, porque eles têm a tendência de querer comer a carne crua. E pode estar contaminada se a carne não tiver procedência, tá bom? Só para lembrar dos bradizoítos aqui, que não sei se vocês lembram. Outra coisa, lá, mesmo assim, da carne bem cozida ou que foi congelada para eliminar esses bradizoítos que estão nos tecidos. Evitar que ele casse outros bichos, porque a pata desses animais podem conter oocistos, tá? Então, que é outra forma. Um gato que ele tá sadio, um gato sadio, ele não apresenta o parasita, lógico. E aí, o que acontece? Deixa eu pôr aqui. Ele, mesmo que ele não tenha contato com outro animal, outro gato, por aqui, como na carne do rato, por exemplo, tá? Então, assim, mesmo que ele não apresente. Deixa eu pôr aqui, pera só um minutinho. Mesmo que ele não tenha a doença, é ruim. Eu tô ouvindo mais ele. Então, assim, nem que ele não tenha, ele não tá contaminado, esses animais podem ter na pata, porque entrou em contato com fezes de outros animais, trouxeram, né, arrastaram pelas patas ou na carne desses animais e aí ele ingere. Então, é aí que tá. Então, é essa forma infectante aqui, do oocisto, tá? O que mais? Como que o homem consegue pegar, né? Seis formas. Contato direto com as fezes do gato, que nem a gente falou, mas ele tem que ingerir. Então, assim, ele tem que mexer na caixa de areia e ingerir essas fezes, tá? Que é difícil. Ou se essa água ou o alimento que ele tá comendo tiver
contato com algum inseto que arrastou o oocisto. Então, aqui é o oocisto. Aqui é o oocisto. Aqui é o oocisto. Que lembra, o oocisto, ele amadurece, e aí ele cria dentro esporozoítos, cada esporozoíto vai liberar 4 taxoítos, que aí é a forma infectante. A água pode ser um oocisto. O alimento é bradizoíto, tá? Então, a carne mal passada são bradizoítos. Só lembrando, assim, mais ou menos o ciclo e o jeito que chega. Então, a gente pode pegar de várias formas, né? Aqui também é o oocisto, tudo que vem via oral pode ser o oocisto ou o bradizoíto, tá? Depende de onde vem. Então, às vezes, é um alimento que se contaminou por causa de moscas, por causa de baratas, pelas patas, tá? Ou, por exemplo, uma verdura que foi cultivada numa terra que o gato defecou, ela pode ter o oocisto, tá? Outros utensílios que tem a ver com a carne ou com os outros alimentos, tá? Que é outro. E aí, essa aqui que é uma das principais, as mais graves, que é pelo taxoíto, né? Que é o que o bebê mais sofre, e fica aquelas sequelas, que é a forma infectante, forma ativa, não sei se vocês lembram, aquela que tem o flagelo, que dá característica pro tripanossoma é essa. Ou pro Toxoplasma gold é essa, que tem o flagelinho de locomoção. É a fase que está nos líquidos corporais e secreções, tá? Peraí, deixa eu ver só aqui. Aí. Depois você vem para mim? Não agora, depois. Então. Boa noite, Pro. Oi. Só deixa eu terminar a aula, Arthur. Que você chegou e tá atrasado, hein? Ó, então eu tô gravando, depois nós conversa. E também pode acontecer por transplante de órgãos, então um órgão contaminado é uma peça, uma carne, né? E pode estar com bradizoíto. Só lembrando aqui o ciclo, o desenho, vocês tinham esse desenho, então, olha lá, o felino tem que ingerir o protozoário, então ele de uma forma, pedaço de carne é bradizoíto, vou por aqui, só para lembrar. Tá? Pedaço de carne é pelos bradizoítos. Então, ele pode ingerir assim, e aí isso é tecidual, ele vai, olha lá, sair de forma que ele vai conseguir se transformar na forma taxoíto, depois vai começar a reprodução, formando os merozoítos que vão formar os gametócitos, lembra? O masculino e feminino. Quando eles se unem no intestino do gato, ocorre a liberação do zigoto, que é o oocisto. E esse oocisto é liberado de forma imatura, depois sofre maturação, depois de 4 dias. E libera e se transforma em oocisto maduro, ou seja, com a presença de
esporozoítos. Oxi. Esporozoito tem um taquizoito. Tem 4 taquizoitos, tá? Essa é a sequência. E aí o taquizoito se torna infectante para nós, tá? Então, na verdade, a gente vai ingerir o oocisto maduro e ele vai sofrer essa transição, essa liberação e vai deixar os taquizoitos livres no nosso digestório e aí vai fazer a parte circulante. Então, ó, tá mostrando que o gato pode comer uma carne que vem de um animal, carne crua, que tem bradizoito. Aí ele vai fazer todo esse ciclo que tá aqui em cima e vai liberar os oocistos não esporulados ou imaturos nas fezes. 4 dias paradinho aqui. Dá até pra gente colocar essa pegada aqui de novo. 4 dias paradinho, ele vai liberar. Esse mouse é muito ruim. Ele vai liberar 4 dias, eu queria escrever. Endurece o oocisto. Tá? Só para lembrar que isso é importantíssimo, saber que qual a única forma do homem pegar? Se ele deixar as fezes paradas na caixinha de areia e depois dar um jeito de ingerir essas fezes. Senão ele não consegue chegar a esse oocisto, tá? Aí ele vai sofrer essa maturação e vai ficar disponível para um animal lamber esse oocisto, contaminar a água, contaminar a pata de insetos e a comida deles. De algum jeito vai chegar para o homem também. Ah, comida e água contaminada, ou as mãos, né? E aí esse ciclo dentro do homem acontece. Então é a parte livre, né? Libera lá os taxoídos que vão ficar circulantes. Aí é o problema quando passa para o bebê, tá? Porque se não passasse, vai ficar nesse ciclo de invasão de nossos tecidos, reprodução, e depois a gente consegue eliminar essa infecção, tá bom? Então, essa questão, vamos descer aqui. Tratamento do homem. Dá para usar esse mouse. Ó. Só conseguimos tratar o homem na fase aguda. Tá? Então, não tem como... Oh, meu Deus. Deixa eu ver se... Meu mouse volta a funcionar. Peraí, gente, só um minutinho. Então, a gente só consegue tratar o homem se está na fase aguda, porque aí os taquizoides estão livres. E aí os taquizoitos livres... Os taquizoitos livres, o medicamento alcança, entendeu? Agora... Oh, meu Deus, o mouse está desobediente. Se tá no cisto, se já virou um bradizoito no cisto, no tecido, aí não consegue alcançar, tá bom? Então ele fala, ó, que é a fase crônica, tá? Então não, quando tá aqui, ó, tecido, ele já é um bradizoito. Aí ele se esconde dentro do tecido, o sistema imune não chega, tá bom? E quando ele tá na fase aguda, ele tá ainda circulante. Eu tô colocando aqui no meio, gente, só para vocês terem como anotar aí, tá? Mas
Tô fazendo inserindo essas setas e tal, mas é para vocês lembrarem de anotar aí, tá? Então, aqui, ó, seria os taxoídos. Circulante, o medicamento pega, tá? E os bradizoítos no tecido não pega. Tá bom? Ele não deixou. Mas acho que dá para vocês anotar aí, né? Ó, então aqui é o bradizoito, o taxoito, que é a fase aguda, e o bradizoito, que tá no lugar errado aqui, é aqui, ó, cistos tissulares. Tá bom? Pelo menos a gente tá relembrando o ciclo que a gente viu em parasito, só que a gente ficou muito preso a... Opa. Ao ciclo no homem, as questões do homem. Agora a gente está tentando relembrar aqui as questões do gato, tá bom? Aí no gato faz mal? Não. O gato, sim, ele é portador, ele tem da primeira infecção igual a gente, uma referência, mas não faz mal assim para ele, tá? Então termina aqui, ó. Então grifei só a parte que a gente precisa saber, tá bom? Como chega. Aqui eu acabei deixando como se fosse uma informação para vocês anotarem. Aqui também, para lembrar os nomes, tá bom? Então, deixa eu finalizar aqui a gravação.